Rede Presidente, em parceria com a Amo Digital, garantem para você, ouvinte e fã, 10% do seu pagamento de volta em forma de cashback para gastar como quiser. É isso mesmo, 10% do seu pagamento de volta em forma de cashback. Gostou? Tem mais. A promoção é válida também para a Rede Mais Mini Mercado e nos Auto Centers. Baixe o aplicativo Ame Digital no seu celular, faça o cadastro no Premia, o programa Fidelidade da Petrobras Distribuidora, e venha aproveitar. Rede Presidente e muito mais opções para você. Ex-governador de Sergipe, Jackson Barreto, é o nosso entrevistado a partir de agora. Jornal da Fã. Entrevista. Essa entrevista está sendo transmitida ao vivo pelo Instagram do Portal Fã F1, @Portal Fã F1. Você pode acompanhar por lá também. Meu caro Jackson, bom dia. Bom dia, Narciso. Bom dia aqui os ouvintes do Jornal da Fã. Aqui as suas ordens, à sua disposição. Satisfação tê-lo aqui nos estúdios da Fã FM mais uma vez. Né? O prazer é nosso. Você me convidou e eu estou aqui para lhe atender. Muito bem. Meu caro Jackson, vamos falar um pouco sobre esse cenário aí pós-pandemia. Como é que você está vendo esse momento no Brasil? Ainda não acabamos a pandemia, não temos uma cura ainda para o vírus, mas o mundo inteiro num processo já de retomada. Como é que você tem visto esse momento? Olha, eu tenho visto com muita preocupação. Preocupação pelo que está acontecendo na Europa, de países que realmente chegou a um patamar vamos dizer, de queda da pandemia e que hoje está voltando. Quer dizer, é um questionamento que nós fazemos à sociedade. Não acabou a pandemia. Covid-19 continua aí, diminuiu. Mas as pessoas precisam continuar se preparando, continuar usando máscara, continuar com isolamento social naquilo que for possível, não é? Tudo bem, vai à praia, mas evitar aglomerações. Agora, mesmo na campanha eleitoral, eu acho uma coisa preocupante a campanha eleitoral, com aglomerações muito grandes. Então é preciso ter muito cuidado. Agora mesmo a gente estava vendo no estado do Amazonas retomando aquela situação que a gente viu, que graças a Deus não vimos em Sergipe, que eram as pessoas morrerem na porta do hospital e não ter uma UTI, não ter uma vaga, não ter uma participação do Estado para aliviar o sofrimento da população, particularmente da população que depende da saúde pública, que depende do nosso SUS. Eu vejo também com a certa euforia, porque a sociedade está se libertando mais daqueles momentos muito tensos, né? Deus tem olhado muito para o nosso povo. A gente lamenta tantas vidas. Eu aproveito esse momento para pedir a Deus para confortar tantas famílias que perderam seus entes queridos. E faço aqui a minha homenagem a todos que se foram, principalmente do estado de Sergipe, mais de 2.000 pessoas. Homenageio a todos na pessoa do professor Almir Garcês, falecido essa semana. Todas as mortes consternam a todos nós. A de Almir Garcês foi um susto para todos nós. Mas eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado. A nível do governo do Estado e a nível da Prefeitura, a minha avaliação pessoal é que nós somos muito bem cuidados. Tanto pelo governador Belivaldo Chagas, como pelo prefeito. Só uma informação, Jackson, para completar o que você está dizendo. Dentro desses cuidados importantes a termos, nós temos uma notícia que acabou de ser publicada aqui no nosso portal, no fanf1.com.br, que traz a seguinte informação. Acabou de ser publicada, não, publicada ontem. No início desta semana já foram registrados mais casos de Covid-19 que a semana anterior. Nós tivemos uma alta de 1.007 casos para 1.145 casos registrados na semana passada. Pois é. Então a população, esses dados aqui do estado de Sergipe. Sergipe. Então isso é preciso. Eu estava lendo esses dados ontem, por isso que quando você me fez a pergunta, o que é que você achou do país, do mundo com a pandemia, eu, ao invés da euforia, eu despreocupado porque os números estão voltando. E é preciso que a nossa população tenha atenção a isso. A pandemia não passou. O perigo não passou. O perigo só vai passar depois que toda a população do mundo for vacinada. Por enquanto, temos que ter os cuidados e não relaxar.
para que os hospitais amanhã não venham ser palco de muita dor e de muito sofrimento para a nossa população, que foi bem cuidada. Sabe, Narciso, eu estava... Qual é a sua avaliação da atuação do governo do Estado e prefeitura? Eu estava analisando com toda sinceridade, sem nenhum oba-oba e sem levar em conta que sou amigo do governador e que torço pelo seu trabalho. Mas se eu analisar como ex-governador que no estado de Sergipe, no início da pandemia, em início de março, eu viajava com o governador para Nossa Senhora da Glória. O governador me convidou para a inauguração da reforma do Hospital de Glória, que foi iniciada na nossa gestão e concluída na gestão dele. E voltamos, quando chegou em Itabaiana, que ele recebeu a notícia do segundo caso da Covid, ele disse: Jacques, eu vou voltar, nós não vamos para a inauguração não. Já é o segundo caso aqui em Aracaju, aí voltamos. E ele começou a tomar providência. Naquele momento, o estado de Sergipe não tinha mais do que 21 ou 22 leitos de UTI. No auge da crise, o estado já tinha mais de 200 leitos de UTI para cuidar da nossa gente. Com as ações do governador, que mobilizou hospitais do interior, que reabriu o hospital, como o Hospital da Polícia, o Hospital Amparo de Maria, que mobilizou o Hospital Nossa Senhora Conceição e Lagarto. Eu criei UTI no Hospital de Itabaiana. Aqui no hospital, uma coisa que a imprensa nunca me fez justiça, Narciso, mas a gente sabe que isso passa. O hospital, o nosso USE aqui, nós criamos, enquanto governador do estado, 54 leitos de UTI no USE. Foi criado aqui no governo de Jackson Barreto, graças a Deus. O que eu quero dizer com isso é que o governador Belivaldo, no início da crise, o estado tinha 23 leitos de UTI, ao final não. Agora, quando as coisas melhoraram, o estado já tinha mais de 200 leitos de UTI. Ou seja, o governo do estado cuidou da nossa gente e teve essa preocupação. E a prefeitura também, com as ações do hospital de campanha e todas as iniciativas que o prefeito Edivaldo Nogueira teve com as suas equipes, com a secretária Vanesca. Eu acho que o estado de Sergipe respondeu à altura. Eu espero que nós não voltemos àqueles dias terríveis. Por isso que a população precisa se precaver. O perigo não passou. A Covid não acabou. É preciso que cada um faça a sua parte. Não é só o poder público, todos nós. Com relação ao governo federal, ao presidente Bolsonaro, como é que você avalia a participação do governo federal nesse combate à pandemia? Olha, não é Jackson Barreto só que fala. É o Brasil todo, é o mundo que fala. Que o governo federal foi muito omisso, né? O governo tratou a questão com muita indiferença, muito distante, criou nos primeiros momentos dificuldades muito grandes para os governadores, para os prefeitos, porque os governadores, com raiva, porque o Supremo Tribunal tinha dado liberdade aos governadores para cada um executar as políticas que fossem mais viáveis para os seus estados, enquanto os governadores e prefeitos davam uma orientação, o presidente da República fazia o contrário, desestimulava e convocava a população a não respeitar os procedimentos dos governos dos estados, fazendo assim um conflito de autoridade, desmoralizando as iniciativas do governador e estimulando a população a não respeitar as orientações dos governos dos estados. E a história provou que os governos dos estados e os prefeitos das capitais, dos municípios, estavam corretos, né? Tanto que o Ministério da Saúde passou mais de 4 meses, quase 5 meses, sem ministro. E agora tem um general de intendência, de brigada, não sei. Sei que é um general, não é? Eu não sei se no momento de uma crise como essa, o Brasil precisava de ter um médico e um infectologista, uma pessoa da área específica, não um general, né? Eu acho que o general ficaria no quartel, serviria melhor o país.
Estamos entrevistando o ex-governador Jackson Barreto aqui no Jornal da Fã. A entrevista está sendo transmitida também pelo Instagram do Portal Fã F1, @Portal Fã F1. Trabalhamos em nome da J. Andrade. Nessas eleições, a gráfica J. Andrade ajuda você, candidato, a ter sucesso em sua campanha eleitoral. A importância de um bom material. A qualidade e o acabamento fazem toda a diferença na comunicação com o seu eleitor. Realizamos a sua impressão em tempo recorde e preço diferenciado para a sua campanha se destacar. Gráfica J. Andrade, 56 anos de tradição em boas impressões. Talentos de Sergipe. Até domingo você vai curtir o talento do cantor Gilton Souza, de Nossa Senhora das Dores, com a música Merece Replay. Participe você também, envie seu e-mail com seu material para eventos@redefanfm.com.br e faça parte do projeto Talentos de Sergipe. Meu caro Jackson, de 1985 até as eleições de 2016, dizem os historiadores e analistas políticos que a participação de Jackson no processo eleitoral em todas as eleições municipais em Aracaju foi uma participação decisiva. Nesse momento, pós sair do governo, como é que Jackson avalia o seu papel nesta eleição de 2020? A minha participação nesse processo, a minha avaliação pessoal é que vou dar uma contribuição minha pessoal, pela minha história, pelo meu trabalho, desculpe eu falar da forma como eu vou falar, pela minha competência política também. Porque os historiadores e analistas políticos, eles fazem realmente o seguinte questionamento. Um cidadão do povo, de raiz popular, chegar onde nós chegamos, não é? Deve ter méritos. Eu estou fazendo um autoelogio? Não. É a história. Não é? Agora, eu não faço essa divisão da história de 85, porque o bom combate foi aquele que nós travamos contra a ditadura. E foi isso que me deu. Anterior. Na década de 70, vereador em 72, as prisões políticas, os processos, julgamento na auditoria militar da Bahia, luta para livrar de um processo no Superior Tribunal Militar na época da ditadura, deputado federal em 78, chegando da Bahia pós um julgamento acusado de subversão, Lei de Segurança Nacional. Quer dizer, anterior a 85, tem todo um histórico de combate ao regime militar, que foi isso que deu regra e compasso em minha orientação política. 78 eleito federal, 82 reeleito, 85 prefeito da capital. Quer dizer, ao chegar à prefeitura da capital, eu já tinha um histórico, uma história de luta popular em defesa da liberdade e da democracia. A minha contribuição é uma contribuição de um cidadão que ama muito Aracaju, que fez muito por Aracaju enquanto prefeito, enquanto governador do estado. Não é? E todo cidadão que é administrador, quando ele quer fazer, quando ele quer trabalhar, ele tem acertos e ele tem erros. Uma coisa que eu me orgulho é de que sair do governo e você não vê em nenhuma esquina, em qualquer lugar, alguém levantar. Jackson Barreto não foi um governo que não respeitou a ética, foi um governo desonesto, teve roubo, desviou recursos. Não. Jackson Barreto, mesmo cidadão humilde, com o estilo dele próprio, respeitando a administração pública, eu digo, agindo com coerência, com ética na administração, porque tem sido essa a marca daqueles governos. Não é? Eu recebi o governo da mão de Marcelo Deda, que foi um governo extremamente ético. Jackson Barreto foi um governo extremamente ético. O governo de Belival tem sido um governo também ético, como é o prefeito Edivaldo Nogueira. Então nós estamos em paz porque nós somos uma outra geração que não era um projeto das elites, não é? E do ponto de vista da ética, somos pessoas que recebemos o respeito da opinião pública. Eu acho que da minha contribuição, vou pedir voto, não é? Aracaju inteira sabe que eu apoio Edivaldo, da mesma forma como eu apoio o candidato Everton Souza, que é candidato a vereador. Em 2016, quando Jackson estava à frente do governo,
Dizia-se em Aracaju que o governo estava muito desgastado e que Jackson não teria uma influência positiva no pleito. 2020, vem o mesmo discurso novamente. Jackson já está fora do governo, a carta fora do baralho, faz parte da velha política, não tem influência. Como é que Jackson avalia esse tipo de discurso? Essa história de velha política está muito desmoralizada aqui, porque você não sabe aqui em Sergipe o que é o velho, o que é o novo, porque os que dizem que são os novos estão fazendo a política mais atrasada e mais velha, não é? E depois as próprias alianças que estão aí expostas não falam nada de novo. O mesmo, e como sempre, e as mesmas pessoas fazendo chapa. Chapa é o novo, por exemplo. Tem a chapa da candidata, não é, Daniela? É o novo. Mas como é o novo? Se Valadares já é a quarta eleição que vai, já perdeu 3, com a perspectiva de perder outro. Cadê o novo dessa chapa? E essa chapa que tem o novo é ligada com o apoio dos Amorins. Onde está o novo? Não é? Então, eu acho que quando questiona que nós não somos o novo, eu concordo. Eu não posso ser o novo da política, eu estou na vida pública desde 1970. Só que aqueles que dizem que é o novo representam também a política do passado. Porque quando eu comecei a fazer política, Valadares já estava. Valadares pai. E na minha família, graças a Deus, não tem sucessão familiar. Graças a Deus. Então, eu não estou preocupado com isso. É preciso ter coerência. O novo, eu estou para ver o novo Narciso. Cadê o novo Narciso? Meu caro Jackson Barreto, com relação ainda a este pleito de 2020, nós temos uma enormidade de candidatos em Aracaju. São 11 candidatos. Alguns analistas estão relembrando aquela eleição de 96, quando Jackson também disputou apoiando a candidatura de Gama, e para o segundo turno foram 2 candidaturas com perfil de esquerda, Gama e Ismael Silva. Com essa enormidade de candidatos em Aracaju, o que é que Jackson acha que se desenha para esse pleito? Podemos ter novamente 2 candidaturas com o mesmo perfil, ou Jackson acha que o crescimento do voto conservador pode levar a um candidato próximo a Bolsonaro chegar ao segundo turno? Olha, de uma coisa eu tenho certeza. O prefeito Edivaldo Nogueira estará no segundo turno. Havendo segundo turno, o prefeito Edivaldo Nogueira estará no segundo turno. Pela sua obra, não é? Eu quero analisar o homem e a sua obra. O homem e a sua contribuição à cidade de Aracaju, porque de forma efetiva, quem tem uma grande contribuição à cidade de Aracaju é o prefeito Edivaldo Nogueira, e as suas obras falam por si. Então eu não tenho a menor dúvida. Se não for resolvida a eleição no primeiro turno, no segundo turno Edivaldo vai estar. Agora, quem vai para o segundo turno é uma interrogação. Mas é como você disse, pode ir o candidato do PT, pode ir o Rodrigo, pode ir a Daniela. Essa questão do segundo turno, para mim, não está muito claro ainda, não. Ainda não é um desenho que está formatado? Não. Eu acho que precisa um desenvolvimento maior, um desenrolar maior da campanha eleitoral, a população saber quem é quem, o que cada um representa, com a história de cada um. A história de Edivaldo já é conhecida, o seu trabalho, o seu compromisso ético e a sua história de gestor. Porque se você for analisar o gestor, Edivaldo Nogueira tem o atestado do grande gestor, do grande administrador. Jackson, há sempre um folclore com relação à sua participação nas eleições, e aí eu recordo que nós estamos em tempo de pandemia. Em tempo de pandemia você tem que ter essa questão do respeito do distanciamento. E o folclore que é da sua participação é que Jackson é aquele tipo de candidato que entra na casa, que vai mexer na panela do povo, que vai falar com o povo dentro de casa, que a galinha está cozinhando, vai lá, pega um pedaço. Como é que vai ser a campanha nesse momento de pandemia? Como é que Jackson, pela sua experiência, imagina... Não comer galinha. Além disso, é uma tristeza não comer. Não é? Mas veja o seguinte, realmente você tem que se adequar e se adaptar a essa realidade. Eu, por exemplo, tenho medo, muito medo,
E acho que a população que estiver agindo corretamente tem que ter essa preocupação e esse medo que eu tenho. Porque a minha idade não permite, não que eu não tenha vigor físico, graças a Deus isso eu tenho, mas não permite que você esteja brincando com a sorte, brincando com a vida, não é? Se há um risco com a Covid, você tem que evitar determinados tipos de campanha, não é? Ficar um pouco mais distante, os abraços que são efusivos. Quando eu chego na periferia, que eu me disponho a andar, a caminhar a pé no meio do povo, eu sei dos abraços, dos cumprimentos, das lembranças, do trabalho, da obra que a gente fez. Então eu tenho que ter muito cuidado, não é? Eu vou dar a minha contribuição da forma como eu puder, mas tenho que ter as minhas preocupações. Afinal de contas, a minha idade, eu estou na área de risco. E Jackson já está com quantos anos hoje? 76. 76 anos. Meu caro Jackson, você falou há poucos instantes que apoia um candidato aqui a vereador em Aracaju. Na coluna de Cláudio Nunes hoje, tem uma informação de que lideranças políticas estão informando que Jackson está atuando para pressionar apoio a esse candidato. E aí ele faz uma avaliação de que Jackson está utilizando a sua história e a sua influência em cima de lideranças para levar lideranças para esse candidato. Procede essa informação? O título da nota é o seguinte: liderança do bairro Santos Dumont denuncia assédio eleitoral de Jackson pressionando para apoiar candidato dele a vereador. Eu não sei quem foi que eu assediei, mas eu já estou fazendo assédio a essa altura da minha vida. E você sabe que notícia com Jackson Barreto dá fofoca, né? Dá manchete, e as pessoas aproveitam para poder aparecer. É uma forma de aparecer. Talvez jornalistas que não são mais lidos, não são mais levados em conta. E uma notinha com Jackson Barreto melhora a situação do jornalista. Eu acho que é mais isso. Não certo? procede. Não, procede. Eu vou assediar quem, meu amigo? Eu vou pressionar quem no Santos Dumont? Ninguém. Eu não me lembro de alguém que eu tenha procurado no Santos Dumont em termos de liderança. Eu acho que as pessoas ficam preocupadas quando me vêem andando. Gostariam de me ver em casa, não é? Eu saí para fazer campanha, Eu não fui nem no Santos Dumont visitar lideranças. Não fui, não estive, passei no Santos Dumont. Mas eu não procurei liderança nenhuma. Isso é falta de assunto. Estamos entrevistando. Deve estar incomodado porque eu estou me movimentando. Então essa pessoa, quem foi o jornalista? Cláudio Nunes. Ah, pois não, então você diga a ele que eu vou continuar, não é, dizendo aos meus amigos que eu apoio Edivaldo e eu apoio Everton Souza, não é? Estamos entrevistando Jackson Barreto aqui nos estúdios da Fan FM. Trabalhamos em nome da Banese Corretora. Atenção para algumas polêmicas de quarentena. Já pensou se seu celular quebra justo agora? Ou pense aí se surgisse um problema com o seu carro, tipo uma batida ou até um furto. Imagine a dor de cabeça se você precisasse de algum serviço para sua casa. Pois é, dê um basta no imprevisto. A Banese Corretora tem um seguro ideal para o que você quiser. Tem seguro para tudo. Faça já uma cotação e confira. Banese Corretora. Você mais seguro. Vamos a um rápido intervalo comercial. No retorno tem 3 assuntos que eu vou querer saber de Jackson Barreto.